Então, a gente pode começar com uma prática só de check-in, deixar a cartinha para o fim da nosso encontro. Então, seguindo ainda a instrução da Roche, a gente pode ir recolhendo a nossa atenção de tudo que não é aqui, não é agora, na inspiração, e soltando no corpo na expiração. Inspira, trazendo a atenção para o corpo, expira, soltando a atenção dentro do corpo. A gente pode chegar sentindo o corpo, ouvindo os sons ao nosso redor. Essa experiência de aquietar a nossa atenção, para que ela esteja completamente aberta, tentando perceber tudo que está acontecendo, o que ela pode perceber nesse momento. Mas podemos descansar na própria experiência de perceber, na própria experiência de estar vivo e consciente. Sem que a nossa consciência precise ficar presa em algum lugar. Pode se soltar de todos os objetos, todas as histórias, todos os pensamentos. E se soltando, soltando e descansando cada vez mais profundamente na nossa própria presença. E assim a gente abre espaço interno para esse encontro, os nossos queridos, as nossas queridas, e com a sabedoria da Lama Elizabeth. Abrindo os olhinhos. Às vezes eu penso de falar, encontrar com a Lama Elizabeth, né? Como dizia o Lama Alan Watts, ele dizia quando a gente abre o livro, né? Faz um texto qualquer que foi ensinado pelo professor, a gente se encontra com esse professor. Eu tenho medo de falar isso para as pessoas acharem que a Lama Elizabeth vai estar aqui, né? Fazer propaganda enganosa. Fala, Juju. É que eu lembrei que eu encontrei com ela em Valência. É mesmo agora? Não, Há um dia. faz uns 2 anos, eu acho, Ai, mais ou que menos. legal. Eu nunca encontrei com ela, sabia? É, ela foi dar uma palestra e aí eu me lembrei também que eu tenho umas anotações, assim, não são muitas, mas eu posso te mandar, se você quiser compartilhar com o grupo, Claro que eu quero. eu Claro, né, mando. grupo? Claro que a gente quer. Ah, Depois eu ela é mando. incrível, né? Todas as histórias que eu ouço dela são incríveis, assim. É, muito doce, muito doce. Ai, Eu que tenho essa legal. memória. Sorte é nossa. A Camilinha Sardeto, que às vezes ela escuta o nosso encontro, assim, mas que mora na Dinamarca, né? Ela Uhum. foi para um encontro do Mind and Life, daí teve uma moça que passou um pouco mal, teve um pouco acho que uma crise de pânico, alguma coisa assim, e era colega de quarto da Camila, né? Aí disse que no fim do encontro, assim, no fim do dia, elas estavam lá no quarto meio que descansando, a Camila meio aflita também, porque não sabia o que fazer, né? Daqui a pouco, tum, 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 o quarto dela era a Lama Elizabeth, que foi ver como é que a menina tava. Assim, a Camila não acreditou, né? Assim, ela entrou no quarto, daí ficou lá, a Camila saiu, ela ficou lá conversando com a moça, né? Uma graça, né? Uma fofura. Queria muito conhecer. A Pri tá falando que encontrou com ela, né?
É, em Santa Catarina, né? Eu lembro essa vez que ela veio. Foi logo em seguida de um retiro com o Malon Wallace. Eu estava numa baita correria, né? Mas eu me lembro. Fiquei muito com vontade. Mas parece que era um lugar pequeno, também não deu tempo. Quando eu acordei, assim, ocupadona com a vinda do Lama e tal, quando eu me pensei em fazer alguma coisa, já tinha acabado as vagas, era pouca gente, né? Para poucas pessoas. Pri, méritos para poucas pessoas. Bom dia, fofuras. A Lu falou que tá com uma overdose maravilhosa da Lama, com os vídeos preparatórios para pós da Paz e Mente. Ah, que legal, Lulu. É, ela é uma pessoa muito importante nos nossos tempos, especialmente para nós mulheres. Modelo, né? De uma mulher ocidental mais ou menos parecida com a gente. Mais ou menos parecida com a gente. Maravilhoso. Então vamos encontrar com ela. Tá quase no fim já. A Carla mandou uma mensagem para mim hoje dizendo que não pode vir, mas para a gente não terminar o livro sem ela. Acho que não dá para terminar, são 2 capítulos ainda. Mas vamos ver. O professor perfeito. Quando eu penso em meu professor, Dziga Kontro Rinpoche, que, by the way, era o marido dela nesta época, né? Quando penso em meu professor, Dziga Kontro Rinpoche, sinto profunda admiração, amor e solidão, tristeza e carinho, tudo ao mesmo tempo. Mas se você me perguntasse quem ou o que meu professor realmente é, eu não saberia responder. Passei bastante tempo tentando entendê-lo. Deixa eu ver o que é essa nota 22. Usei o pronome masculino aqui, meu professor é um homem, mas você pode substituir pelo pronome feminino caso tenha uma professora. Sim, Lama, sim, sim. Mas sempre que eu penso, agora consegui, eu sei quem ele é, eu me deparo com problemas. O professor, como todas as coisas, está além de definição e objetificação. Se conseguirmos manter a nossa relação com o professor como uma pergunta aberta, iremos experimentar a abundância de sua bondade e encontrar nosso caminho para adentrar a prática verdadeira. Bonito, né? Vamos ver. O professor Koa. Lembra Koan? Aquela prática do Zen que mais atrapalha do que ajuda? Mentira. É uma frase que a gente não entende, não consegue responder, né? Mesmo, mas que joga a gente numa reflexão muito profunda, e esse que é o ponto, né? Da reflexão e do ficar sem palavras, vamos dizer assim, né? Mas não porque não ficar sem palavras, não porque desisto, mas porque alguma coisa acontece que a gente não sabe nem dizer, né? Mas que não importa dizer também. Então, nos textos Vajrayana é dito: sempre vejo o professor como um Buda perfeito. E essa é uma afirmação desafiadora, você não acha? Como é que nós podemos ver qualquer coisa como perfeita se as nossas mentes estão confusas? Se nos movimentamos por dentro do limitado mundo da objetificação? O mundo objetificado é um mundo baseado em fantasias, querer e não querer. Um mundo no qual o ego faz tudo o que está a seu alcance para sobreviver. Esse mundo, por sua própria natureza, nunca alcança um estado de perfeição. Ele nunca satisfaz. Olha só que interessante essa frase da Lama. Esse mundo, por sua própria natureza, nunca alcança um estado de perfeição. Então, esse mundo nunca vai dar certo do jeito que a gente acha que deveria, né? O estado de perfeição está além dessa nossa visão do que dá certo e do que não dá certo. Isso não é muito fácil pra gente, né? A gente pensa assim, não, peraí, a perfeição significa, então, que todas as coisas acontecem como eu queria que acontecessem. Como, né? Não, né? Não é isso. Ele nunca satisfaz nem traz felicidade duradoura e sempre decepciona. Porque essa lógica do samsara não tem como dar certo. Então, se olharmos para o professor dessa maneira comum, ele também nos decepcionará. Quando entramos no caminho espiritual, temos muitas fantasias sobre o que o professor deveria ser. Um pai, um super-herói, um monge, um Buda perfeito, no nosso olhar, né? Com os nossos filtros, com as nossas crenças. Pode ser que esperemos dele certos comportamentos, como uma postura politicamente correta,
Pode ser que esperemos dele leveza e humor, ou que prefiramos seriedade e piedade. Podemos querer, e às vezes as duas coisas em dias diferentes, né? Como se alguém em algum momento pudesse corresponder às nossas expectativas que mudam o dia todo, né? Todo dia. Podemos querer atenção ou independência, mas geralmente desejamos um salvador. E desejamos ser salvos de um mundo que seja confortável para nós. Desculpa, de um modo que seja confortável para nós. Ser salvos de um modo que seja confortável para nós. Se nos apegamos a essas fantasias, o professor terá de satisfazer expectativas realmente altas. E que mudam, né, amores? Que tem dia que a gente quer colo, tem dia que a gente quer apanhar, tem dia que a gente quer nada, né? Isso é pedir demais de um ser humano, uma demanda impossível, de verdade. Normalmente, quando pensamos no professor como um Buda perfeito, estamos apenas pensando na nossa imagem limitada dele, o que nós desejamos que ele seja. Aliás, mais voltado para o perfeito do que para o Buda, né? Porque perfeito a gente pode achar que tem uma noção do que significa. Agora, Buda a gente não sabe direito, mas um Buda perfeito, então, né? O que será que é isso, né? A nossa ideia de perfeição é artificial e forçada. Ela não é experienciada, imaginada, né? Isso acontece porque a maneira como vemos o professor não é perfeita. Então, quando o nosso professor perfeito faz alguma coisa que não entendemos, é muito difícil manter a visão grandiosa e estática que temos dele. A perfeição se desfaz. E quando isso acontece, começamos a ver o professor como um cara comum. E temos de fingir a nossa devoção um pouquinho. Bem, a devoção surge de um profundo sentido de admiração por alguém ou algo que tenha nos beneficiado. No caminho Vajrayana, só que olha só, nos beneficiar muitas vezes e infinitas vezes vai ser quebrando a nossa ideia do que é, como as coisas são, né? Como as coisas comuns são. Então, para nós, isso pode ser muito frustrante, né? Mas o papel do lama não é fazer a gente acreditar cada vez mais no samsara, é o contrário, né? Então, às vezes, é muito doído, né? Mas a devoção surge de um profundo sentido de admiração por alguém ou algo que tenha nos beneficiado. No caminho Vajrayana, essa admiração tem importante papel a cumprir no despertar. Por meio da devoção, nós desistimos da visão objetificada que temos de nós mesmos e do nosso mundo para conseguir ter uma experiência maior, ainda que algumas vezes não sejamos certos do que essa experiência maior deveria ser. Algumas vezes a devoção surge sem esforço deliberado. Outras vezes temos de cultivar a devoção por meio da reflexão sobre o professor como a fonte dos ensinamentos, sobre sua bondade ou qualidades. Mas é apenas quando experimentamos a liberdade e o calor da prática diretamente que uma devoção natural ou não cultivada emerge desde dentro. No final das contas, a devoção ao professor está diretamente ligada à conexão que temos com a nossa própria prática. A nossa visão do professor vai mudando com o tempo, né? Então, vamos ver. Quando isso acontece, começamos a ver o professor como um cara comum, né? A nossa visão comum do mundo se sobrepõe à nossa devoção, né? A gente se decepciona, começa a ver o lama como um cara comum e temos que fingir a nossa devoção um pouquinho, dar um gás nela, digamos assim. Enquanto isso, nos perguntamos o que deu errado. Perguntamos: o professor está falhando ou eu sou apenas um péssimo aluno? Para onde foi a minha devoção? Por que não consigo ser como os discípulos sobre os quais leio nos textos? Por que eu não consigo ver o professor como um Buda perfeito? Podemos até começar a duvidar por completo da possibilidade de liberação. Saltamos para frente, para trás, entre fantasia e dúvida, e esse grande dilema tem sua origem em uma visão pequena do professor. Por favor, entenda, não estou dizendo que os nossos professores não têm qualidades extraordinárias. O ponto é que não podemos conhecer verdadeiramente o professor se o vemos desse modo limitado.
Então, gancho e argola. Os textos Vajrayana, algumas vezes, descrevem o relacionamento entre professor e aluno por meio da analogia do gancho e da argola. Essa metáfora começa a problematizar a ideia de algo objetificado como perfeito ao elucidar a relação interdependente entre professor e aluno. A analogia sugere que, se o gancho se refere à habilidade do professor em pegar a mão do aluno para poder guiá-lo até a iluminação, nós, como alunos, precisamos nos tornar argolas. E o que significa se tornar argola? O exemplo mais ilustre de argola, né? Argola, porque o gancho pega, mas tem que ter uma argola, né? Para o gancho pegar. Senão ele fica. Não alcança, nem não gruda, né? O exemplo mais ilustre de argola foi o próprio Buda. Isso é interessante, porque o Buda nunca teve um professor budista. Quer dizer, um professor que estava no grau de realização que ele queria atingir. Ele sempre ultrapassou a realização dos professores que surgiram na frente dele, né? Pensa nisso. Isso é interessante, porque o Buda nunca teve um professor budista, mas quando falamos sobre se tornar uma argola, estamos falando de começar a ter a atitude, a visão e o espírito de que um praticante precisa para poder despertar. Isso o Buda tinha de sobra. O Buda nos ensinou que a liberação se apoia na compreensão dos desafios humanos básicos. Não há nada místico na liberação. E, de fato, ele nos demonstrou como chegar lá. Observamos o Buda olhar profundamente para dentro das causas e condições do sofrimento, em vez de dar as costas para elas. Nós discutimos sobre sua insatisfação com o mundo das coisas e como ele foi tomado pelo desejo de encontrar uma resposta para a condição humana. E vimos por sua insatisfação, pela sua ânsia pela verdade, o mantiveram acordado e o guiaram para a iluminação. Tudo isso ilustra o espírito da prática, a prática de tornar-se uma argola. Se você me perguntasse o que me comove mais em meu professor, eu diria sua honestidade, coragem e profunda insatisfação com o eu e todos os seus quero isso, não quero aquilo. A desilusão com o mundo das coisas traz um pouco de tristeza, um pouco de desconfiança. E algumas vezes eu pude vê-lo lutando com isso. Muito frequentemente consideramos essa qualidade humana como uma fraqueza ou uma falha, mas na verdade, ser plenamente humano demanda coragem. A coragem de encarar a vida em vez de viver na fantasia. Se não temos o desejo de ver além do mundo do eu e de todas as suas fantasias, que papel o professor realmente teria em nossas vidas? Continuaríamos em nossa tentativa usual de criar uma aparência de segurança para nós mesmos e teríamos necessariamente de resistir a qualquer conselho ou instrução que ele tivesse para nos oferecer. Acho que é bem importante a gente refletir sobre isso, né? Então, qual que é a visão do Buda? De que a gente vive em meio à nossa confusão sobre como as coisas são e sobre como o eu é, propriamente, né? A gente vive acreditando em como as coisas se mostram para nós, como o próprio eu se mostra para nós, sem conseguir penetrar isso, essa aparência, e perceber as coisas como elas verdadeiramente são, né? Os lamas, eles não têm nenhum outro interesse, não tem nada na agenda deles a não ser mostrar para nós como as coisas são, né? E às vezes isso é muito frustrante, né? Porque a gente queria que o lama fizesse a nossa vida dar certo, do jeito que a gente quer, né? E desistir dessa ideia é triste, dá uma tristeza mesmo, né? Como assim o Sansara não vai funcionar? Como assim as coisas vão dar errado? E como assim que isso é felicidade, né? Como é que isso pode ser, né? Porque é uma felicidade que está fora do filme, bonitinho que a gente quer construir para nossa vida, né? É muito difícil. E o Lama Santana, uma vez ele
ele falou uma coisa tão bonitinha para mim, ele falou assim, os alunos, eles vêm conversar comigo, né? Pedir conselho e tal, querendo que eu acredite na história deles, né? Tipo assim, não, Lama, você não sabe como é a minha vida. O Dharma pode dar certo para as pessoas, mas no meu caso, olha só, blá, 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 e conta toda a desgraça que eles estão acreditando que existe, né? E o Lama fala que ele só fica ali rezando mantra, só tentando descobrir como é que ele vai fazer para furar essa bolha que a gente está mostrando para o Lama, né? Tão sólida, tão difícil, tão isso, tão aquilo. Furar aquilo. E o Lama Santen tem um voto de conduzir os alunos dele pelo caminho budista sem causar dor. Então ele fica tentando achar o melhor jeito, né? Assim, de dar um soco na nossa cara para a gente ver se a gente acorda. Mas a gente é tão bonitinho, ele não acredita no que a gente está falando. Tipo assim, não cai na nossa história, né? E aí tenta ficar. E daí ele não é que ele não acredita que a gente está sofrendo, não é isso, né? Ele não acredita na história, porque se ele acreditar na história, significa que ele está tendo uma visão comum das coisas, né? E aí, pronto, lá se foi o Lama. O Lama não faz isso. O Lama fica. O Lama, o tempo todo ele fica fazendo esforço para. Ou, sei lá, fazendo esforço não, mas indo além da visão comum, né? E indo além da visão comum, ele consegue imaginar como é que ele vai fazer para a gente também dar um passo, pelo menos, né, para fora da bolha. Então é tão bonito isso, mas às vezes tem mestres e tem lamas que são mais duros, né? Fazem isso de uma forma mais dura, mais porrada no meio da cara, assim. E pode ser muito frustrante, né? Mas pensa isso, o Lama está sempre olhando de um ponto livre para nossa história, para nós, de um ponto livre daquilo tudo, né? Tentando achar um caminho para fazer, para nos ajudar a enxergar de uma forma mais ampla também, né? E às vezes a gente não entende o que o Lama está fazendo. Eu vou dar um exemplo bem simples, assim. A gente tinha uns anos atrás um menino, não sei se você lembra, ajudou um menino que ia no SEB, eu já esqueci o nome dele. Mas era um menininho, assim, tinha uns 10, 11, 12 anos, talvez. E ele que obrigava a mãe a levar ele no SEB, ele ia nos estudos nossos, assim. Lembra dele? Eu esqueci o nome dele. Mas eu lembro do rostinho dele, que deve estar outra coisa agora, né? Deve ser um baita homem agora. Mas ele ia nos. Ele obrigava a mãe a levar ele lá, e ele ia nos estudos nossos, assim, não ia no SEB para criança, nos encontros SEB para criança. A sanguinha, né, de criança. Não, ele ia nos nossos estudos, né? E ele fazia umas perguntas que a gente ficava encurralada, assim, que a gente não sabia responder. Aí ele foi pro retiro com o Lama, né, aqui em São Paulo, no Ipiranga ainda foi. Aí ele fazia perguntas pro Lama, e o Lama respondia muito brevemente, assim, tipo, sim, ou não, ou, sei lá, respondia, dava respostas curtas, né? E eu pensando, puxa, por que o Lama tá fazendo isso, né? Ele podia explicar mais, ou ele podia dar respostas mais longas, né? Mas tudo bem, ele fez isso. Aí depois eu perguntei para ele, fala, Lama, então sabe aquele menino? Ele vem nos nossos estudos, ele encurrala a gente na parede, porque a gente não sabe responder, a gente não sabe como responder para ele, inclusive, né? Que é por fim, é uma criança e tal. Mas eu não entendi por que que o Lama dava respostas tão curtas, né? Aí o Lama falou assim, porque eu percebi que ele não prestava muita atenção por muito tempo no que eu estava falando. Então eu dava respostas curtas para ver se ele continuava perguntando. Olha só. E a gente podia achar que vai, pá, mas por que ele não explica, né, assim, meia hora, o que o moleque perguntou, né? Então, o Lama está sempre olhando de um outro lugar, né? Por isso que é muito legal se a gente pode acompanhar, ou se interessar, não é acompanhar necessariamente, mas se interessar, porque pode ser que a gente não esteja do lado, né, como a gente estava com o Lama Santen aqui no passado, né? Porque agora também é mais difícil, mas a gente pode tentar, quando a gente assiste o ensinamento, especialmente perguntas e respostas, né? O que o Lama está querendo fazer ali? Por exemplo, eu estava assistindo agora um ensinamento do Tsoknyi Rinpoche, que é um irmão do Mingyur Rinpoche, né? Filho daquela família estranha de Rinpoches. E, por exemplo, ele começa um retiro com perguntas e respostas. A gente pode pensar, por que ele faz isso, né? Começa um retiro, deve ter um ensinamento maravilhoso para dar, mas por que ele começa com perguntas e respostas?
Porque ele vai sentindo as pessoas ali, né? Onde que as pessoas estão, para daí poder dar o ensinamento que é mais, que faz mais, que é mais importante para aquelas pessoas que estão lá naquele momento, né? É super legal. Então, a gente podia tentar fazer isso, tentar imaginar como é que o lama está olhando para as coisas, né? Isso é muito útil para a gente, embora a gente possa não entender muitas vezes, e a gente não vai entender, não entendo por que o lama faz isso. Mas é legal esse exercício, sabe? De tentar imaginar o que o lama está fazendo ali, quando ele está respondendo, quando ele está. Por exemplo, tem pessoas que eu já vi o lama fazer isso, por exemplo, né? A pessoa fala muito sobre ela mesma. Né? Aquela palestra sobre ela mesma. Às vezes em retiro. As pessoas às vezes fazem muito isso, né? Dão palestras sobre elas mesmas nos retiros. O lama deixa a pessoa falar, falar, falar. E daí ele não comenta nada. Ele deixa só aquilo no ar, assim, né? Ele não contrapõe, não. Às vezes já vi ele jogar para cima, pessoas que estão na minha goela, assim. Ele vai lá e bota a pessoa lá para cima, dá aquele baita. A gente fala aquele nascimento elevado para a pessoa, né? A gente não entende, às vezes, por que que eu estou fazendo isso? Mas, se a gente olhar, com certeza naquele momento era a melhor coisa que ele podia fazer. Às vezes cortar e às vezes jogar lá para cima, para ver se a pessoa se enxerga de um lugar mais elevado também. E passa a agir de uma forma mais elevada, né? É muito legal de pensar, de perceber isso. Isso é o lama, né? Mas às vezes é isso, às vezes vai cortar. E a gente pode se frustrar, né? Às vezes cortar com a própria atitude que a gente não entende direito, né? Bom, desculpa, me perdi agora aqui também. Deixa eu ver. Se não compartilhássemos com o professor a mesma visão de liberação da mente por meio da autorreflexão, nos sobrariam apenas duas formas de vê-lo, e ambas iriam manter o professor a uma distância segura de nós. Ou iríamos encontrar falhas e fraquezas no professor, ou, de modo oposto, teríamos uma perfeição do professor vivendo em um mundo totalmente diferente, uma realidade sublime, inacessível para seres como nós. Mas o que um professor assim poderia fazer por nós? Ele seria divino demais para que o entendêssemos. O que seria tão impressionante nesse tipo de professor? O que nós poderíamos aprender com uma pessoa assim? Ou, desculpa, aprender com uma pessoa assim? Que tipo de exemplo ele seria? Como que uma pessoa assim, que vive em outro planeta, poderia nos ajudar a trabalhar com os nossos desafios humanos básicos? Sofrimento, envelhecimento, doença e morte. Milarepa foi um yogi tibetano bastante conhecido por sua devoção inabalável por seu professor, bem como seus muitos anos em retiros solitários de meditação. Em sua biografia, um discípulo canta as preces de Milarepa dizendo exatamente assim: você é tão realizado, tão sublime, com certeza você tem sido um Buda desde o princípio. Nós, humanos, não podemos sequer conceber quão imensa é sua perseverança e devoção, que dirá praticá-las nós mesmos. E Milarepa respondeu dizendo: ainda que sua prece para mim emerja de sua devoção, não há maior impedimento que este para sua prática. Tipo assim, eu entendo, né, que isso vem da devoção, mas você continua pensando assim, eu não vou conseguir jamais te ensinar alguma coisa, né? A falha reside em não reconhecer o poder e a eficácia do Dharma e a verdadeira natureza da conquista dos grandes yogis, cuja realização se dá especialmente graças à sua devoção unifocada à meditação. A Lama acho que não vai contar aqui, mas o Milarepa, uma vez, numa dessas situações com alunos, né, que pensavam que ela era uma pessoa muito, muito elevada, muito que fez uma coisa muito impossível, né? Ele abaixou a calça e mostrou a bunda toda machucada de tanto ficar sentado em práticas de meditação. Tipo assim, tá, eu cheguei, mas ó o que custou, né? Então, faz isso também que você chega no mesmo lugar que eu, né? O Dalai Lama uma vez falou isso também, que qualquer um de nós pode alcançar a realização de Milarepa, desde que a gente faça a mesma coisa que ele fez, né? Isso sim a gente pode achar que é difícil, né? Mas foi sentando a bunda na almofada, né? Não foi uma
uma bênção que veio de algum lugar, sei lá qual, né? E que, sei lá, e que para nós isso nunca vai acontecer. É interessante esse ensinamento, né? Baixou as calças, mostrou a bunda. Não é a mesma bunda que a nossa, né? Porque a nossa não tem essa marca de prática, né? Mas a deles tinha essa marca da prática, né? Então, essa é uma instrução profunda. Aqui, Milarepa mostra o verdadeiro trabalho do aluno. É fácil colocar o professor num pedestal, como esse aluno em particular fez. E é até bonito, né? Demonstrar essa devoção toda, assim. E é fácil encontrar falhas no professor também. É fácil porque, desse modo, nós não temos de fazer o trabalho de se tornar gola. Não tão fácil é ver o professor além das nossas preferências e fantasias, além de objetificação. Isso demanda alguma profundidade, alguma visão. E professor e aluno não são mutuamente excludentes. Eles dividem uma íntima relação de interdependência. O Lama Wallace, ele fala assim, que a gente sempre vê, depois eu vou voltar para esse último parágrafo, ele fala que a gente sempre vê todo mundo, né, tudo na vida, com as cores da nossa própria paleta de cores, né? Com as cores que a gente tem para pintar o mundo, né? Que a gente enxerga, que a gente é capaz de perceber, né? Aí ele fala que o Dalai Lama é a melhor parte dele, porque assim, é o que o próprio Lama Wallace consegue ver de mais perfeito. Então ele diz, o Dalai Lama dele, né? O Dalai Lama que ele enxerga tem as cores mais lindas da paleta dele, a melhor, assim, a melhor parte dele mesmo, que ele é capaz de imaginar, assim. Ah, me dá vontade de chorar. Mas é sempre isso que a gente vai fazer, sempre, né? Enquanto a gente tiver uma visão que fica, né, objetificando as coisas, né? Uma visão que não é livre completamente, né? A gente sempre vai ver o que a gente é capaz de ver, né? Então, é bem com tudo, inclusive com o professor. Às vezes a gente vai olhar para o professor e falar assim, ai, será? Né? Porque a gente tá com essa visão desse jeito, assim, né? Vamos ver se vai surgir uma discussão aqui. Bom, professor e aluno não são mutuamente excludentes, eles dividem uma íntima relação de interdependência, eles são o gancho e a argola, né? Isso é de tal forma assim que, se entendermos a natureza da argola, naturalmente entenderemos a natureza do gancho. Até lá, nós nunca iremos verdadeiramente encontrar o professor. Sabe que às vezes eu fico pensando assim, o que é ser argola, né? Não é nesses termos que eu fico pensando, porque sempre eu me lembro dessa metáfora da lama. Mas o que a gente está querendo, o que a gente realmente precisa, né? É se libertar do samsara, né? E às vezes a gente fica encontrando picuinha, tipo, ai, esse som tá meio ruim. Ai, esse lugar tá meio calor. Sei lá, a gente. Algumas vezes eu me lembro disso. Eu falei, não, que ridícula que eu sou, assim. Tipo, esse lama tá aí, tentando me livrar do samsara. Não é tentando sei lá, me ensinar como é que faz conta de matemática. Perdão, não é menosprezando os professores de matemática, mas não é uma coisa comum que esse professor está querendo nos ensinar. Ele está querendo. É tipo assim, imagina que a gente está com uma doença fatal, a gente foi mordido por uma cobra que vai matar a gente. Esse lama tem o soro para que a gente não morra com a picada da cobra. E a gente está reclamando que o soro é muito amargo, que o soro é muito demais, que o soro, sei lá. A gente tava se preocupando com, sabe? Às vezes eu me dou conta disso, quando eu me acho bem cretina, assim, como é que eu posso reclamar de não sei o quê, né? Ou preferir não sei o quê a não sei o que lá, sabe? É uma coisa assim, a gente tá numa situação tão absurda de ficar girando no samsara não sei quantas milhares de vidas, e se incomodando com picuinha, sabe? A gente precisava se ligar de que lugar que a gente está e ser melhores argolas, né? Afinal de contas, é isso que a gente está fazendo, né? E é isso que o Lama está tentando fazer, ser gancho. Agora, se a gente não nos transforma numa boa argola, né? Aí ele não tem muita chance de ajudar a gente, né? O que vocês acham, amores? Vocês estão tudo quietinho hoje. Demais, assim. O que vocês acham? Fala, Thiago. Eu me lembrei desse episódio do Vajra Cortante, do Alan Wallace, falando que você, na verdade, lembrou ele de falar da história dele com o Dalai Lama. E Uhum. aí ele fala para você falar, né? É.
E aí eu prefiro isso como argola, Vontade né? de fogo. Ah, Porque o Alan Wallace ele tem uma visão do Dalai Lama dentro do que ele consegue conceber através das marcas e experiências da vida dele, né? E aí, ele pedindo para você contar, seria a sua experiência, vivenciando o que ele ele contou da contando. experiência e chegando até nós aqui, né? Na verdade, uma corrente de... E essa coisa do professor, né? Da gente ter um respeito, me fez pensar essa coisa da realidade, né? E é o filme Matrix, né? Que a gente toma a nossa forma de ver, né? O filtro que a gente tira quando a gente está na almofada, a gente tira uma obscuridade e tem uma clareza. E aí, como é difícil, né? A gente levar para a vida e para um retiro, esse lugar que a gente toca minimamente, que essa coisa da realidade ser ilimitada, né? E a gente querer coisificar, né? Como diz, Uhum. botar a fronteira ali do que a gente entende. Não, eu entendo isso. Eu acho que é sempre a questão a mesma, né? E a gente querendo conceitualizar, né? E concluir as questões. Ah, ontem eu encontrei fulano e ela saiu pensando isso. E aí, na verdade, a nossa visão, né? É um exercício muito... o tempo inteiro a gente tem que ficar percebendo. Ah, eu estou tentando adivinhar de Uhum. acordo com minhas sensações e minha experiência, o que é isso, né? E aí a gente vê, cara, não era nada daquilo que o tempo inteiro. E É. antes de eu estudar, praticar, né? Eu não tinha tomado a pílula azul de Matrix, né? Eu ficava ali nessa vida que a gente está confuso, que a gente está em vários ciclos. A gente continua no ciclo, mas ao mesmo tempo, toda hora eu estou percebendo, olha, eu querendo definir o que é isso que eu estou vendo, eu querendo conceitualizar o que eu estou sentindo, né? E aí, acho que cada vez mais eu vou percebendo que eu estou tentando, o ego, né, está tentando se fazer ali presente e entender e dizer que sabe, não sei o quê. É. Então, não saber é muito importante mesmo, né? A gente toda hora fala, não sei. Na verdade, eu fiz errado porque eu ainda não sei, não sei, não sei. Uhum. Né? E essa coisa do mestre, né? Tem essa coisa das práticas do Bodhisattva, né? As 37 práticas. Tem uma parte muito legal, né? Que fala, coloca o mestre num lugar muito precioso. E eu, na verdade, como eu falei no último encontro, eu só encontrei com o Marcelo mesmo, e eu acho que foi um encontro maravilhoso. E tinha isso, foi há um tempo atrás. Hoje em dia eu acho que eu tenho mais clareza e paciência. Mas as pessoas, umas senhoras, umas pessoas dando as palestras, eu É, falei, meu é. Deus, eu queria tanto que o Marcelo falasse. E essas pessoas que eu vejo todo dia na feira orgânica, não sei aonde, falando, Quanto falando, tempo, né? porque É. quando eu. E aí, na hora me deu uma vontade de cortar, eu acho que eu falei alguma coisa, não sei o quê. Mas aí, hoje em dia, eu consigo, acho que tipo, 4 meses depois, sei lá, 5, eu consigo, eu percebi uma sutil mudança na minha paciência, né? Mas ainda fico concluindo, esse fulano tá fazendo isso, não sei o quê, não sei o quê, da mente, né? Aí a gente, Uhum. ó, tento Uhum. voltar, né? Mas eu não tenho experiência, assim, presente mas a experiência virtual que eu tenho já é maravilhosa, é como se eu coloco num lugar muito especial. E você, minha professora, tenho muita gratidão pela generosidade de você na sua jornada e compartilhando, né? Como argola de muitos elos, Uhum. você vai criando argolas e argolas. Bola torta. Mas, Thiago, mesmo assim, mesmo virtualmente, né? Quando você puder, ouve o Lama Santen nos perguntas e respostas à noite, assim, quando rola O Puja, o Puja, quando ele abre para perguntas. É muito interessante. você Mas poderia disponibilizar para mim o link, essas. Eu posso, imprimi isso claro. aqui.
Mas assim, Posso. uma coisa completa, assim, Sim, lá por. claro. A Sadhana, do SEB, É, posso. tá dando tudo, porque eu não Uhum. consigo acompanhar direito, É aí que tem uma na hora que eu. Sadhana, eu vou Aí eu te... não chego lá nas perguntas e respostas, entendeu? Eu falo, Entendi. ah, Eu vou te passar duas coisas. Eu vou te passar... Porque assim, na Sadhana completa do SEB não tem tudo que o Lama Santen tá usando lá, sabe? Mas tá eu vou te bem. passar as duas coisas. Porque o que o Lama Santen usa nos pujas estão no site, no site do Ação Paramita mesmo. Oi, Ju, fala, você pode ajudar mais aí. Fala. É isso. Tem uma sadhana nova agora saindo do forno, atualizada, mas ela é para quem está fazendo as práticas, frequentando, etc, etc, etc. A gente não pode Na aberta, né? distribuir assim para geral. Porém, nessa página do acompanhamento do Puja, tem Tem essa Sadhana, né? aquilo que todo mundo pode acessar para poder acompanhar os pujas e para poder Isso. acompanhar os ensinamentos. Eu posso passar esse link depois também. Ah, Eu passa acho que para você mim, tem. passa para todo mundo também. E a sadhana antiga é uma sadhana que não tem tudo que o Lama tá usando, mas tem preces 7 linhas, tem a dedicação. Não sei se na Ação Paramita tem essas preces iniciais e finais. Tem, lá na página tem, de Tem? acompanhamento, tem Ah, o ótimo, que então. tu precisa para acompanhar as preces do puja. Tem sim. Mas Perfeito. mesmo que, assim, né, mesmo que não dê para acompanhar o puja inteiro, essa parte de que o Lama conversa assim, né, com as pessoas É. é bem interessante. Mas então, mas ver o Lama conversando com as pessoas, observando o Lama, observando a reação do Lama, como que o Lama trata as pessoas que dão palestra. Observa isso, assim. Eu também, eu ficava muito incomodada. Falei, não é possível que a pessoa acha que ela pode ocupar o tempo falando dela em vez de deixar o Lama falar. Eu ficava enlouquecida com isso, né? Mas aí quando você vê o que o Lama faz, fala, nossa Uhum. senhora, como eu tô distante disso, né? E o legal é Mas observar o Lama nesses casos aí. como ele É que tem reage, um né? ponto também que o Paciente. Ele se interessa pelo que a pessoa tá falando. Ele não tá bom, vai, vamos lá. Terminou? Tipo, ele não faz isso. Ele se interessa pelo que a pessoa. Por quê? Porque é dessa confusão que a pessoa está falando para ele, contando que ele vai achar a argola ali para poder puxar a pessoa. Então, não é uma Eu já paciência percebi que tipo a nossa, assim, vai, tá bom, vai, fala aí. nessa Desliga o parte som, sei lá. Hã? tem a palestra sempre, né? Mas eu já comecei a perceber que nessa parte das perguntas e respostas, sempre no final ou no início, que é uma coisa muito intensa assim de aprendizado, porque as pessoas têm mais ou menos as mesmas questões, ou às vezes as pessoas, Uhum. tipo, teve uma vez que uma moça foi um dos grandes. Eu falei, nossa, mas como uma coisa pode significar tantas coisas, né? Eu acho que a moça se confundiu com a palavra mudra lá, e aí falou, e aí ele pegou e deu uma palestra sobre mudra e Sobre mu- símbolos, e em Uhum. uma resposta, e eu falei, né? Muito Sim, não, com interessante isso. certeza os conteúdos são sempre maravilhosos, mas estou dizendo mesmo assim, a atitude do Lama, e diferente às vezes, assim, com uma mesma situação, dependendo da pessoa. Isso é muito interessante de observar. Procura observar com esse olho, assim. Oi, Ju. é que tem um ponto também assim que falando especificamente, né, do SEB, o SEB cresceu muito, assim, são muitas pessoas e no fim não sobra muita oportunidade de estar mais no individual ou diretamente, né, nessa proximidade com o É, professor, é. que o budismo também diz que é uma coisa muito importante para nossa evolução no caminho, né? É, Então, mas quando tem os retiros, e os encontros dele, eu acho que muita gente sente essa necessidade de falar, é a minha oportunidade de é, falar, ele está aqui na minha nunca frente, eu mais vai preciso falar acontecer alguma isso. coisa para me desagobiar aqui do que do que está É, acontecendo comigo, né? E é. tem lamas que têm algum tipo de programa de mais proximidade, de tutoria mais individual e tal, que eu acho que alivia um pouco esse lado, né? Ainda que a pessoa pode não falar também dos problemas dela, mas pode falar de como está avançando, como sente que está avançando no caminho, na prática. Mas, enfim, é um momento, seja para o que for, de estar ali com o seu professor, né? E com o Lama Santen não bem mais difícil conseguir isso, né? Então, a palestra é o momento, É. é o grande momento, a palestra ou o retiro, né? A Pri falou, eu acho interessante quando o Lama põe um título na palestra, que não é o Lama que põe, é a Sangha normalmente que põe. A gente quer que o Lama fale sobre não sei o quê.
Aí a gente dá o título, né? Inventa lá um título. Aí ele começa falando coisas totalmente diferentes, tipo comentário de atualidade do mundo. Depois, quando você acha que ele fugiu do tema, ele conecta tudo aquilo. Aí ele fala, qual que era o tema mesmo, né? Depois ele fala, sei lá, 2 dias, ele fala, qual que era o tema mesmo? Ele conecta tudo aquilo com o assunto da palestra. É fantástico, porque ele expande a nossa mente além de trazer as coisas. É muito, muito maravilhoso poder observar isso aí tudo, né? A forma como o Lama... O que a gente acha que é a forma como o Lama funciona, né? É muito maravilhoso de ver. É isso aí, meus bens. Deixa eu ver como é que... Deixa eu ver, encontrando o professor. Ih, nós não vamos nem terminar esse capítulo hoje, eu acho. Vamos só tentar terminar essa sessão aqui, vai. Ah, não, falta só essa frase, né? Professor e aluno... Ou essa aqui. Professor e aluno não são mutuamente excludentes, né? Eles dividem uma íntima relação de interdependência, como tudo no mundo. Eles são gancho e argola. Isso é de tal forma assim que, se entendermos a natureza da argola, a gente precisava se lembrar que a gente é argola, que a gente não está lá para outra coisa. Não é para ficar vendo se o som tá bom, se o som não tá bom, se a transmissão, se a internet está funcionando, se a internet está funcionando. Nós somos argolas, né? E naturalmente entenderemos a natureza do gancho. O gancho também não está lá para agradar a gente, está lá para puxar nós, o samsara, né? Até lá, nós nunca iremos verdadeiramente encontrar o professor. Encontrando o professor, deixa eu ver, acho que a gente podia... A gente podia talvez parar aqui, amores? A gente deixa esse último... Será? Porque acho que não dá tempo, né? Vamos tentar, vai. Vamos ver até onde que a gente vai. Pode parecer que o tema aqui é o professor, mas nossa investigação a respeito do professor apenas nos empurra de volta em direção a nós mesmos, né? Como é que a gente é a argola, afinal? De muitos modos, o caminho para se tornar uma argola é solitário. Pensamos, como fazemos em todos os relacionamentos, que agora que temos um professor, não estamos mais sozinhos. Finalmente, o vazio da solidão está preenchido. Mas percebemos no final que estamos mais solitários do que nunca. E nossa solidão é acentuada porque sabemos que a separação é inevitável e que a verdadeira liberação depende apenas de nós. Essa solidão que experimentamos não é ruim. A familiarização com a solidão surge do fato de desistirmos de nossas fantasias e é um passo necessário no caminho. De fato, a solidão será nossa companheira no caminho, até que verdadeiramente encontremos o professor. Inclusive dentro de nós, né? De fato, assim, porque o professor não está fora, né? O professor fora fica tentando apontar o professor dentro. Enquanto a gente não encontra esse professor, deixa-me explicar isso, vamos ver como que a Lama vai explicar. Na literatura vajrayana, há um padrão recorrente, uma espécie de drama. Acontece sempre que o professor está prestes a deixar este mundo. Nesse momento, o professor transmite a essência do coração da linhagem para um discípulo. Na linhagem Nyingma, essa tradição começa com Garabdoji e continua por muitas gerações de praticantes até o grande adepto que trouxe o budismo ao Tibete, Guru Rinpoche, e sua discípula Yeshe Sogyal. O cenário é esse. Guru Rinpoche está prestes a deixar esse mundo e sua discípula Yeshe Sogyal começa a se lamentar. Ela arranca os cabelos, esmurra os braços contra as paredes, grita: como é que você pode nos deixar? Como você pode ser tão cruel? Não consigo nem imaginar a Yeshe Sogyal fazendo isso, mas enfim. Diz a lenda que ela fez isso, né? Isso segue por algum tempo, até que Guru Rinpoche desce dos céus e canta para ela uma canção sobre impermanência. Você sabia que isso iria acontecer, diz ele. Esta é a natureza das coisas. É sempre um teatrinho, Yeshe Sogyal com Guru Rinpoche, porque o objetivo é produzir esse ensinamento. Você sabia que isso iria acontecer e essa é a natureza das coisas. É como se Yeshe Sogyal fizesse todas as perguntas sem precisar das respostas, só para a gente receber as respostas. Entende como é que funciona a parada lá em Yeshe Sogyal e Guru Rinpoche? Porque ela é uma lama, uma Buda também, né? Isso de modo algum pacifica Yeshe Sogyal. De novo, ela começa a se lamentar. Implora que o Guru fique, joga os braços contra as pedras, até que seus membros começam a sangrar. Então, o Guru Rinpoche reemerge. Mas dessa vez, ele faz uma pequena caixa de joias do tamanho da unha de um polegar descer do céu. A caixa de joias contém a essência do coração dos ensinamentos, o Nintik. Deixa eu ver a nota aqui, do 26.
Nintik, os ensinamentos da essência do coração, refere-se à seção de instruções essenciais da grande perfeição. Em O Tesouro Precioso do Espaço Básico dos Fenômenos, que não está traduzido para o português, Kunchen Longchenpa, Rabjan, descreve os ensinamentos de Nintik deste modo. Uma vez que tenha alcançado o topo de uma majestosa montanha, é possível enxergar o vale abaixo de uma só vez, enquanto que do vale não é possível ver como é a vista do topo. Do mesmo modo, Ati, outro nome para Dzogchen, né? Dzogchen, ou Dzogchen, a essência do coração Vajra é a abordagem do pináculo espiritual e enxerga o que é significativo em todas as outras abordagens, enquanto as abordagens inferiores não conseguem ver seu sentido último. Assim, é o pináculo, a experiência do pico, que está espontaneamente presente. Foi isso que o Guru Rinpoche entregou para Yesh Sogyal. Quando a discípula segura a caixa de joias nas mãos, ela relaxa, para de chorar e finalmente entende a natureza do relacionamento como um todo. Vamos ver 27. Para descrição mais detalhada. Tem esse livro que está traduzido em português, que é a vida, a consorte do Nascido do Lótus, que o Marcelo traduziu, né? A Vida e a Iluminação de Yesh Sogyal. É lindo de morrer ler esses livros sobre Yesh Sogyal, sabe? Porque ela representa nós na frente de Guru Rinpoche. O que a gente faria, né? Se Guru Rinpoche... Imagina se o mestre que você serviu a sua vida inteira fosse embora. Não é que ele morreu e não pode ser salvo por nenhum médico. Ele resolve ir embora, né? Imagina o que a gente faria. É isso que a Yesh Sogyal faz. Ela chora, bate... vai embora! Né? É super bonito, porque tem o último ensinamento que tem dela, eu posso até, semana que vem eu preparo para contar para vocês o comecinho dele. É super bonito que ela fala assim, olha só, eu servi você a minha vida toda, e agora eu mesma não sei o que eu vou fazer frente à morte. Aí Guru Rinpoche dá um ensinamento lindo para ela sobre morte. Acho que é melhor a gente parar por aqui, senão a gente não vai dar tempo e a gente vai ficar correndo, né? Ele dá um ensinamento lindo para ela, sobre como que é. Mas é engraçado que ela fala assim, olha, eu tô aqui, eu sou uma velha, tô aqui, passei a vida inteira servindo você, agora você vai embora? E eu mesma, eu que sou eu, né? Ela não fala assim, né? Mas eu mesma não sei o que fazer quando a morte chegar. É lindo isso. Então, a Yesh Sogyal representa nós, né? A discípula que faria todas essas perguntas, ficaria brava e tudo mais, ia bater o pé, chorar, se descabelar, é nós. Né? Então é super bonito de ver a relação dela com o Guru Rinpoche. Então, a consorte do Nascido do Lótus, tradução do nosso amado Marcelo Nicolodi. Bom, amores, semana que vem a gente continua falando do Professor Perfeito. Eu vou pegar esse livro, que é meu livro de cabeceira, tá aqui do meu lado, aqui, esse livro da Yesh Sogyal. E daí, aí vou falar, vou mostrar para vocês. Aí o ensinamento é muito longo, e ele é complexo, né? Precisa de um retiro inteiro para estudar, mas só esse comecinho é lindo de morrer. Porque o Guru Rinpoche fala assim, olha, quando você morrer, você vai ter a sensação de que tem uma montanha apertando você. Não é a montanha, é só o seu elemento terra se dissolvendo. Sabe, é assim, é tão lindo. Nossa, me dá vontade de chorar só de lembrar o começo desse. Porque é meio assim, olha, você vai pensar que é isso, mas não é, não se preocupa, não é, sabe? É lindo de morrer. E justo porque a Shogya fala, olha, e aí, o que eu faço? Você vai embora, vai me largar aqui? Eu faço o quê agora, né? É lindo de morrer. Semana que vem a gente. Ninguém morre antes aqui, hein? Bom. Semana que vem a gente vê a sessão de grupo. Poxa, nada de morrer essa semana, hein? Bom. Então, amores, vamos ver a cartinha de hoje. Estou me desorganizando um pouco, sabia? Deixa eu ver. As cartinhas que estão ficando. Não, tá certo. Ai. Vamos lá. Então, amores. Então, encontre uma postura confortável para o corpo. Deixa um pouco toda essa energia que a gente fez circular aqui. Deixa tudo isso se assentar um pouquinho, as palavras se acomodarem.
Então, conforme você respira, deixe o seu corpo, o seu coração e a sua mente se acomodarem. Lembra que para isso acontecer é só soltar todo tipo de esforço, de dar sequência aos pensamentos, só solta. E deixe seu corpo, seu coração e a sua mente se acomodarem. E se lembre agora da sua intenção de pôr um fim ao sofrimento dos outros. Traz essa intenção para o seu coração. Se reconecta com ela. E traga para sua mente alguém que esteja em algum tipo de complicação, de desafio, que esteja estressado com alguma coisa. E deixe seu coração se abrir completamente para essas pessoas ou para essa pessoa. Pessoa que esteja aflita com alguma coisa. E diga para essa pessoa internamente que você possa se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Do seu coração. Deseja isso, que você possa se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Que você possa se sentir segura. Que você possa se sentir em paz. Deixe que a bondade e a compaixão permeie todo o seu ser. Pode deixar novamente que alguém ou as pessoas todas com quem você se importa estejam na sua presença agora e dizer para elas que vocês possam se livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. Vocês possam se sentir seguras. Vocês possam ficar em paz. E agora então deixe que essa bondade e compaixão preencha, permeie todo o seu ser. E descansa só uns instantes. E nós todos aqui possamos nos livrar do sofrimento e das causas do sofrimento. E nós todos aqui possamos nos sentir seguros. E nós todos aqui possamos ficar em paz. Um beijo, até semana que vem, amores. Lembra da promessa, hein, bom? Obrigada, Gê, foi ótimo. Obrigada. Beijo. Mari, você aceita um feliz aniversário atrasado? Mari Nascimento, aceite, por favor. Ai, não sei se você está ouvindo, vou ligar para ela. Um beijo, amores, até semana que vem. Beijo. Tchau, Tchau. gente. Obrigada. Ah, tá no trânsito. Beijo.